Olá! Hoje, dia 13 de maio, é lembrada a abolição da escravatura no Brasil. A historiadora e pesquisadora da cultura negra Sidnéia Santos faz uma reflexão sobre a data. Veja. Falar do 13 de maio é falar de uma data que para nós negros brasileiros significa a continuidade da luta e da resistência, e não a celebração de uma falsa liberdade. A assinatura da lei pela Princesa Isabel em 1888 em nada significou equidade de direitos e valorização da população negra brasileira. Reflexo disso a gente sofre até hoje em pleno século XXI. A gente está no meio de uma pandemia e as pessoas mais prejudicadas são as pessoas pobres e pretas. A Lei Áurea ela foi um acordo econômico e político celebrado entre Portugal e Inglaterra. Ela não foi exatamente uma lei pensada para libertar pessoas do cativeiro e para dar a essas pessoas direitos sociais como saúde, educação, moradia. Nem de longe esses quesitos foram pensados tanto pela princesa quanto pelo ministro que assina a lei junto com ela, o ministro que inclusive dá nome a um distrito de Ouro Preto, que é o Rodrigo Silva. Eles assinaram um documento pro forme, um documento puramente para uma convenção política celebrada entre Portugal e Inglaterra. Em momento nenhum foi pensado como viveria essa população que estava sendo, entre aspas, libertada. E a outra grande questão que envolve a abolição no Brasil é que, na verdade, essa abolição não aconteceu em 1888. Há pelo menos 50 anos antes da assinatura da lei, a gente já tinha movimentos abolicionistas trabalhando. Mais ainda, desde que o primeiro negro escravizado foi trazido para cá, já houve luta e resistência. A prova disso é a infinidade de quilombos que existiram, sobretudo aqui em Minas Gerais e em outras partes do Brasil também, mas falando aqui de Minas Gerais, aqui nas serras de Ouro Preto mesmo, a infinidade de quilombos que precisam ser mapeados e trazidos à tona essa história de resistência e de luta. A revolta escrava de 1719 em Vila Rica precisa ganhar as páginas nobres da história oficial, que também não nos é contada da maneira devida, né? A nossa história é sempre invisibilizada, é sempre ocultada de nós. Mas os movimentos abolicionistas no Brasil, pelo menos desde 1830, eles já trabalhavam para alforriar e para libertar pessoas. Grandes nomes que deveriam estar nas páginas dos livros de história em destaque não aparecem. A gente exalta, né, a nossa história oficial exalta heróis brancos, como a Princesa Isabel, mas não fala com a devida importância de Luísa Marim, de Luiz Gama, de José do Patrocínio, de tantos outros abolicionistas que trabalharam, né? O Eusébio de Queiroz, o Joaquim Nabuco, são muitos nomes de pessoas que trabalharam há pelo menos 50 anos antes da assinatura da lei para que a abolição das pessoas negras acontecesse, para que afro-brasileiros e africanos ainda em cativeiro tivessem sua liberdade, tivessem o direito à liberdade. Infelizmente, quando a Lei Áurea é assinada, não acontece junto a colocação de direitos sociais, direitos civis, em pé de igualdade com a população branca. As primeiras atitudes que são tomadas pelo governo brasileiro, porque logo após a abolição a gente tem a proclamação da República, e as primeiras medidas tomadas pelo governo brasileiro é como o Decreto 847 de 1890, a famosa Lei da Vadiagem. Então as nossas manifestações culturais, as nossas manifestações religiosas, tudo era tido como crime. Em 1850, a Lei de Terras não permitia que pessoas negras tivessem direito à terra. Demorou muito, né? Foi no Estado Novo que a gente foi ter a Lei da Vadiagem sendo tirada do contexto brasileiro, das penalidades. Então, fora isso, as desigualdades estão aí até hoje. Né? A gente está vendo aí a proximidade do Enem, com milhões de estudantes de baixa renda, milhões de estudantes pretos brasileiros que não têm acesso à internet, que não têm computador. Como eles vão concorrer de igual para igual com a elite que está tendo aula online? E aí essa elite invade de novo as nossas universidades, sobretudo as universidades públicas, e mais uma vez a nossa população negra fica em desigualdade de direitos. Então é sempre assim, quando começa uma corrida, quem é branco está 100 quilômetros à frente, pelo menos, de quem é negro.
A desigualdade social no Brasil, ela nunca acabou. E por isso o 13 de maio, para nós, não é uma data de festejar. É uma data de, sim, pensar e repensar tudo que a gente vive até hoje. Todas as violências que a gente vive até hoje. O quanto a cor da pele ainda é determinante num país como o Brasil, onde o colorismo e o racismo estão presentes o tempo todo. A data do 13 de maio, para nós, ela não traz nenhum motivo de festa. Ela traz motivo de luta, de resistência, de continuidade das nossas brigas por direitos iguais, por equidade de valores e por igualdade racial, socialmente falando. É uma data para ser pensada, é uma data de reflexão e não é para nós uma data de festejo. É essa a nossa colocação aqui, sobretudo numa cidade como Ouro Preto, que tem população negra majoritária e que ainda luta também para alcançar muitos direitos até que se atinja a tão sonhada igualdade. 13 de maio não é festa, 13 de maio é reflexão. Princesa Isabel não nos representa. Nossa princesa é Dandara. Muitas Dandaras que vivem até hoje lutando para pôr comida na mesa para os seus filhos, para ter um emprego digno, para ter acesso à saúde e educação de qualidade. Parem de nos matar. Essa é a fala. Essa é a grande questão. Parem de nos violentar todo dia com as desigualdades que a gente vive. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.